Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais uma entrevista com o aprovado, dessa vez aqui com o meu aluno Jean Jorge, aprovado em primeiro lugar na Cefaz Bahia. Trouxe ele aqui para compartilhar um pouco aí como foi essa jornada dele até essa aprovação e trazer aí algumas dicas para vocês de erros e acertos, né, com a experiência dele, já que para chegar numa aprovação dessa, num concurso do nível de uma Secretaria de Fazenda, não é fácil, né? E aí, Jean Jorge, tudo bom, meu caro? Primeiramente, obrigado aí Tudo por... bem, grande Yuri? Show demais. Obrigado aí pelo convite e por, enfim, contribuir aí, compartilhar da sua experiência com a galera aí que está assistindo a gente. Óbvio, eu que agradeço aí por todo o apoio aí dessa jornada aí. Show Você demais. ajudou muito. Boa, bora comentar então como é que foi isso. Mas começa aí, então, se apresenta aí para a galera. Eu moro aqui em Salvador, trabalho hoje na Embasa, né, empresa de saneamento aqui da Bahia. Já tenho 12 anos lá e tenho 45 anos. Tenho uma filha de 19, um filho de 6, e eu digo que eu tenho mais dois filhos de 80, né? Tenho dois pais que dá mais trabalho do que meus filhos, mas é isso aí. Então, comecei aí com essa galera aí, teve que conversar com todo mundo aqui em casa, né? Eu acho que para você começar a estudar para concurso, você tem que ter uma preparação primeiro, né? Conversar com todo mundo, porque É, é um mundo que eles não conhecem. É um mundo que você vai estar distante, né? perfeito. Então, Aproveitando aí, como foi que tu iniciou no mundo dos concursos de TI? eu em 2010, né, eu já tinha estudado para concurso, né? Aí, na época, passei em alguns concursos, fui até morar em Brasília, no MPOG, e aí, mas saiu o resultado aqui da Bahia. Aí, naquela época, eu pensei assim, pô, eu quero voltar para a terra, tudo isso. Aí, voltei para cá, e aí cheguei aqui e fui querer ser empreendedor, né? Aí, esqueci um pouco o concurso, e aí fui trabalhando e montando uma empresa, e quebrei, depois montei outra, quebrei de novo. E aí chegou um ponto que eu falei assim, velho, eu vou voltar a estudar, vou ver se ainda tem essa raça para voltar aí. E Quando aí foi? comecei, né? O primeiro concurso que eu voltei foi o do que você passou, foi o do Cefaz Santa Catarina, Ah, né? faz Santa Eu fui Catarina. lá, saí zoado da prova, nem sabia em que estado eu estava, que nada, até chegar no hotel. Aí no outro dia quase eu não vou para fazer a prova, depois não, eu vou lá. E aí depois eu. E aí vamos seguir aí que tem mais história. Show demais. Mas continua aí, tipo, depois dessa. Porque, pô, se tu voltou a estudar na Cefaz Santa Catarina, realmente a pancada deve ter sido grande, porque era uma prova, pô, 3 provas, né? 2 turnos de prova. Banca FCC não pegou leve realmente nessa prova. Então, tipo assim, pô, eu que, ok, passei, mas nessa prova, né, 2018, mas, pô, eu tinha 5 anos nos coros aí estudando e ainda assim eu saí, principalmente na prova do segundo dia, que tinha contabilidade, direito tributário, legislação tributária. Cara, a prova do segundo dia eu também saí tonto, cara, porque tinha muito cálculo, foi pancada mesmo. Eu me lembro que tinha a legislação 1 na prova de manhã e de tarde, tinha a Isso. legislação 2. Aí, rapaz, quando eu cheguei na 1, que eu falei, meu Deus, o que é que vai vir de tarde? Aí deu uma 2 lá com porrada mesmo. E assim, o pior não era isso. O pior é que a gente, como eu saí de um meio, né, que em 2010 eu estava passando, eu achei que ainda tinha alguma coisa guardada, só que já tinha 10 anos nessa brincadeira, entendeu? Então, Uhum. assim, foi uma pancada boa, né? A gente acha que e o mundo mudou todo, né? Naquela época era curso presencial que você tinha, a própria concorrência em si não era tão preparada como é hoje, que todo mundo tem acesso. Você não tinha nem livro naquela época, em 2010. Era difícil. Eu me lembro mesmo que tinha administração pública, só tinha um livro, que era um livro amarelinho, foi esgotado, ninguém conseguia comprar esse livro. Depois começaram a vender por preço de ouro. Hoje não, hoje era outra realidade. Então, eu tive que me acostumar a essa nova realidade, né? De muito material e você não saber o que estudar, não saber como lidar com tanta coisa. Aí, pronto, voltei. Aí depois foi quando eu fui fazer, inventei de fazer área geral. Aí fui fazer o Cefaz Alagoas. Aí falei, não, vou para a geral, vou fazer isso aqui. Aí fui o Cefaz Alagoas também, loucura de partir para a geral, né? Aí veio o Cefaz Bahia aqui.
A Cefaz Bahia eu já estava assim, num nível melhorzinho, né? Já Pulou a tinha... CGU, né? Não, seja, a Cefaz Bahia para auditor. Ah, geral também. Não, foi para TI aqui Ah, é também. porque logo Teve antes. teve meio que dois, Acho que foi em pouco tempo, né? 2019 ou 2000. Foi 2000, quase no final, quase em Verdade. 2020 que teve. Aí eu fiz. Aí até fiquei em A5 lá, mas só iam corrigir 49 discursiva, né? Aí pronto, depois disso, foi quando veio a pandemia, né? Aí eu inventei de fazer Polícia Federal. Falei, não vou ficar parado, porque os concursos pararam e tudo. Eu vou fazer Polícia Federal. Aí, pronto. Aí desfoquei total, bicho, para esse lado da Polícia Federal. E aí fui esse tempo todo. O problema da Polícia Federal não foi só o concurso em si, porque eu fiquei classificado, e aí vem aquele TAF, e aí vem mais de 1.000 exames para você fazer. E aí juntou com a prova do ISS Aracaju, Caraca. que também que veio logo depois eles retomaram a prova, né? Aí assim, sei que essa minha parada foi, eu acho que o meu maior erro foi isso aí, Que tu porque saiu da eu área de saí da área. TI. Uhum. É, Foi. realmente Aí foi é. quando eu voltei. Aí quando eu voltei para a área de TI foi quando o Fábio até me falou, rapaz, eu tô tendo uma monitoria com o Yuri aí. Eu falei, rapaz, eu conheço esse Yuri, eu já vi falar nesse. Só para quem não conhece o Fábio, não sei se tu trabalhava com o Fábio, mas enfim, tu conhecia Trabalhava com ele, ele. né? Trabalhava com ele, né? Que o Fábio foi o 01 lá da Cefaz Alagoas, né? Isso. Aí pronto, foi quando eu comecei, né? E fui para fazer Aracaju. O Fábio até que pagou minha passagem. Eu falei, rapaz, eu não vou, eu tô aqui. Eu tô só, ainda tinha que fazer não sei quantos exames. Engraçado foi o meu oftalmologista perguntou, minha casa vai pilotar foguete lá. Eu falei, não, é tudo exame assim mesmo. Aí, mas aí a gente foi, né? E acho que eu fiz a prova tão tranquilo lá. Acho que assim, foi aquela, tirei a pressão de cima, né? E aí os caras também acho que foram benevolentes comigo na discursiva. E até eu me classifiquei lá, fiquei lá em 25º lá, mas lá eram 4 vagas, mas agora já chamaram até 10, então tá lá no cadastro de reserva. Uhum. Foi aí que eu parei ali, eu falei, rapaz, agora eu tenho que buscar um outro apoio aí que me direcione. Foi aí que você lançou aquela monitoria para o CGU, não foi? Uhum. E aí eu conversei com você, eu falei, não, Yuri. E aí mudou tudo, né? Foi outra forma de estudar, outra forma de encarar. Eu acho que o psicológico estava muito abalado, né, com essa situação toda de ir para um lado, ir para o outro, voltar e não seguir na sequência. E aí, antes de tomar aquela monitoria, eu fiz aquela semana que você faz de introdução. Ou ali eu parei assim e falei assim, o negócio aqui, o caminho que eu estava traçando está totalmente assim, fora do objetivo, assim, para atingir meu objetivo. Essa E semana que tu aí, fala é a semana do concurseiro de TI, né? Que é as aulas. isso. Show demais, legal. E ali dá para você ter uma boa ideia do que vai ser a monitoria. Assim. E a gente seguiu, né? Seguimos com o CGU lá, você criou toda aquela planilha, aí também veio minha sogra, piorou da doença, meu pai também operou, e aí foi que eu tive que pedir uma licença lá do trabalho, né, para poder não parar de estudar, porque era o Uhum. seguinte, ou eu pedia essa licença, ou eu tinha que parar de estudar, porque não ia dar para ficar em um bocado de médico e estudando ainda, né? E aí a gente conseguiu dar aquele gás, mesmo quando eles não estavam no médico, a gente conseguiu dar aquele gás no CGU bom lá, eu estudei, acho que foi o concurso que eu mais estudei. Né? Mas aí a prova de TI veio, aquela ciência de dados lá, me deu uma rasteira braba lá. Aí meio que zonza ali, acho que eu estava meio que pensando que vinha uma prova meio parecida com as outras, né? Que eu já tinha um percentual de acerto assim, e a galera aumentou o nível e também na ciência de dados eu não tinha muito conhecimento naquela matéria. Foi aí que parei, tomei aquele baque, mas aí você já veio, Jorge, vai ter o Cefaz Bahia, não sei o quê.
Eu falei, Yuri, aí pronto, eu falei assim, velho, vamos seguir aqui agora, vai que vai ser na Terra. E aí eu continuei, velho, continuei com a mesma planilha que você passou, o mesmo formato de estudo, aquele formato em camadas, segui fazendo toda aquela parte de fazendo, estudando por camada, né? E foi, velho, foi, chegou Deixa, lá na hora deixa eu te perguntar, Jean Jorge, como é, tipo assim, na véspera da prova da Cefaz Bahia, né? Ou seja, tu vinha aí do pós-edital da CGU, que tu estudou muito, mas, pô, bateu na trave, né? Não conseguiu ali realmente provar alto nível, tanto é que nem completou a quantidade de vagas, né? E aí, enfim, teve que se juntar, né? Catar os cacos e já engatar a Cefaz Bahia. Chegando lá perto da prova da Cefaz Bahia, como é que tu tava? Teu psicológico, estava confiante, estava cansado, estava achando que não ia dar? Rapaz, eu tava cansado. Não vou mentir para você, eu tava cansado. E assim, eu não tinha aquela confiança total, mas assim, eu consegui fechar o edital de uma forma muito completa, entendeu? De fazer a revisão no final, de fazer tudo assim, eu acho que eu planejei tudo para as 2 semanas antes da prova. Eu acho que o meu eu acho que assim, o grande lance nessa prova foi isso. Eu planejei aquilo, eu falei, olha, faltando na segunda-feira eu planejei, eu vou estudar isso, e na semana da prova eu falei assim, agora eu vou estudar só TI e português, porque português tinha uma reta finais que ajudava, que ajuda muito ali, tem várias retas finais de português também, então eu falei assim, velho, agora eu fui para a prova também, assim, tranquilo, eu acho que, assim, uma grande coisa que você conseguiu transformar em mim foi o psicológico, entendeu? Eu me lembro quando eu cheguei a primeira vez para conversar com você, eu falei, rapaz, mas esses assuntos todos, isso daqui, rapaz, não tem como é que eu vou ficar isso aqui? E você, calma, gente, ninguém sabe isso aí tudo não, pô, fica na sua. Você pode ter alguém aqui que saiba muito uma determinada coisa, mas ninguém vai saber isso aí tudo não, não existe assim. E aí eu comecei a realmente, velho, não tem como. O pessoal pode ter uma ideia geral de algumas coisas, mas vai ter coisas que vai estar todo mundo no Exato. mesmo nível ali, né? E aí fui, velho. Fui para a prova, aí saiu o gabarito, eu peguei e falei assim, porra, velho, tá legal aqui, mas aí botei lá no olho da vaga, né? Deixa eu te perguntar, tipo, qual foi a diferença entre o Jean Jorge antes de entrar na prova e depois de sair da prova? Tava mais confiante, menos confiante? Rapaz, eu digo para você, eu não tava, na hora que eu saí da prova, ainda não tava confiante, não. Mesmo. Rapaz, a FGV ela é muito articulosa, assim, uma coisinha que ela. Esse negócio dessa jurisprudência na área geral, entendeu? É uma coisa que não dá para você ter aquela certeza ali de tudo, entendeu? É. Então, eu não saí confiante, assim, saí, fiz uma prova, a discursiva também eu escrevi bem, falei, velho, é um assunto aqui que eu sei, e aí vou soltar o verbo aqui. Então, deu para, assim, mas nada de confiante, não. Não tinha nem confiança nenhuma. Até porque só eram 4 vagas, né? Então, não dava para ter uma noção disso. Mas aí quando conferiu o gabarito, Quando eu conferi o gabarito, eu botei lá no olho da vaga. Aí, pronto, aí estava lá em primeiro, né? Aí ainda falei até com você, Yuri, eu estou em primeiro, mas é aquilo, né? Quando você tem só 4 vagas, você fica assim, poxa, vai que o cara não colocou, já que tem que não colocou. Aí ficou naquilo, né? Vamos ver o que, é que vai dar. eu costumo dizer, cara, dos que estão no. Eu sei que o olho na vaga ele não é 100% certeiro, mas dos que cadastraram, o que está em primeiro é o que está melhor, né? Então, não tinha como ficar melhor do que isso, né? Tava melhor. E assim, quando eu via lá, só tinha 15 cadastrados. Cadastrados assim, eu acho que tinham 18, não, tinham 20 cadastrados. Mas desses 20, só 6 tinham conseguido o mínimo lá, entendeu? Aí eu falei, rapaz, tem alguma coisa aqui estranha nesse processo aqui. Mas aí comecei a conversar com outro colega meu que também fez a prova, e ele fez até uma boa prova também.
Ele estava em sexto lá no da vaga, e depois, quando saiu o objetivo, ele ficou em quinto, mas aí veio aquela discursiva que acabou com todo mundo, né? Dos 18, só ficava 3. Então, foi assim, foi uma luta até o fim, amigo. Você sabe que você participou do meu recurso e Mas, foi bravo, velho. Juntamos 4 pessoas para fazer o recurso. mas isso aí, tipo, só resumindo aqui essa parte do dia da prova, eu te fiz essa pergunta sobre a tua confiança, né, antes e depois da prova, porque, pessoal, preste atenção, vocês estão vendo aqui o cara que ficou em primeiro lugar no concurso da Cefaz Bahia, e ele chegou na prova e saiu da prova não confiante, né? Então, assim, no sentido de que, não que ele tenha saído derrotado, que ele sabe que fez ali o melhor dele em termos de estudo, isso aí eu tenho certeza que, né, você chegou lá cansado é porque você estudou, né? Mas tudo pode acontecer, e eu digo isso porque tem gente, às vezes, por achar que só passa, quem já chega na prova super confiante e sai da prova ainda mais confiante. Na verdade, conversando com o pessoal e com a minha experiência também, na verdade é o contrário. Normalmente o pessoal não sai com essas confianças todas, não. Ele chega na prova com aquela ideia de que, cara, estudei e deu o meu melhor. Agora, se vai dar certo, realmente não sei, pouca vaga. Aí, depois da prova, às vezes a gente sai menos confiante, mas ainda assim deu certo, né? E aí, no caso, com relação à discursiva, aquela discursiva ali da Cefaz Bahia, não sei se tu concorda com a minha análise, né? Depois tu fala aí tua opinião, né? Eu vi ela e o tema era o tema de Data Warehouse, né? Perguntava lá, não dizia, né? Mas a resposta era modelo esquema, modelo estrela, Snowflake, aí tinha que dizer o Imon e o Kimball, né? Qual era top-down, bottom-up e outras coisas lá de análise multidimensional. Você olhando assim, aparentemente parecia, pô, tranquilo, no sentido de é um assunto normalmente o pessoal se cobra, né? Tipo, quando eu comecei a estudar, isso já era o tipo de coisa cobrada. Mas ali o que foi que na minha percepção, mais atrapalhou o pessoal, né? Tanto é que no final das contas sobrou só tu e outro, né? Foi só dois que das 4 vagas Foi ficou só 2. 3, né? 3, porque já tinha um que tinha passado na discussão. Entendi. Então, assim, o que foi que eu vi aparentemente? As perguntas não ficaram tão claras, tipo assim, a FGV usou alguns termos que eu acho que davam uma certa margem à subjetividade, né? Ele perguntava assim, quais os elementos do modelo de fulano de tal lá, né? De um dos dois que eu esqueci qual é. Pô, elementos, o que é que ela quer dizer com isso? Mas no final das contas, quando você olhava, a resposta era tipo assim, entre aspas, o óbvio, no sentido de que não tinha nada ali escondido de outro mundo, né? Tava tudo ali no cursinho e tal. Mas, aí voltando, o principal mesmo, acho que foi a correção, né? Eu acho que eles foram muito, assim, sem pena na correção, realmente muito... A FGV não dá um espelho também, né? Ele só bota lá um... Então, isso aí também atrapalha. E aí eu lembro que tu ficou eliminado na discursiva por meio ponto, né? Foi uma coisa assim? Foi meio ponto. Meio ponto. E aí aquela correria para o recurso, né? Mas é isso aí, tem que tentar até o fim. Tu tava com um sentimento assim meio de... Eu tô perguntando, tá? Não lembro como era. Meio assim de derrotado ou tu tava com aquela de não, vai dar certo, vou conseguir, vou dar aqui... como é? Vou morrer atirando, né? Se for para cair, eu vou cair atirando. Como é que tu tava nesse... Rapaz, eu estava derrotado, eu estava acabado. Porque o que aconteceu foi o seguinte: nesse concurso, a objetiva saiu um mês antes, entendeu? Ele saiu lá e, pô, você está em primeira, aí começa aquela expectativa, né? Que você cria uma expectativa. Aí os caras, depois de um mês, aí eles fizeram alguma confusão lá, que depois pediram mais um mês, entendeu? Então demorou, foi quase um mês e meio para sair a discursiva. Aí você vai lá na discursiva e você olha assim, entendeu? Você, porra, aí só um passar e você não entendeu nada do que acontece. Daí quando você vai ver o negócio ficar de meio ponto. Aí foi assim, mas assim, o que aconteceu ali naquela prova foi isso. A FGV, ela coloca um tema aberto, né? Ele pediu os componentes do modelo de Aymon, acho que foi alguma coisa assim. Uhum. Componentes.
E, pronto, só perguntaram isso. Nesse item só foi isso. E aí tinham mais 2 itens. Um era para falar qual eram os modelos que você podia usar para multidimensional, né? Que é o estrela. Tá? E o último falar sobre as 3 características da ferramenta OLAP. E eles não deram o percentual de cada questão, entendeu? Então, assim, eu mesmo gastei muitas linhas com o último, foi o que valeu menos pontos. Eu falei muito do OLAP e não falei muito do primeiro item, que eu podia ter usado, se eu soubesse que ia valer muito mais pontos do que os outros 2, eu podia ter usado isso também. Isso também foi uma coisa que prejudicou muito a galera. E eles também, como eles falaram os componentes do modelo, eu mesmo não fui na ideia de botar bottom-up, top-down. Eu fiz, por sorte, eu fiz uma sequência. Eu falei assim, primeiro a gente vai para a ferramenta TL, depois vai. Eles aceitaram, no meu caso, pelo eu ter botado a sequência certa do bottom-up, entendeu? Mas eu não escrevi lá esse bottom-up, entendeu? Acho que isso foi porque eles saíram detonando todo mundo. E como valia muito ponto essa primeira questão, eles acabaram com a galera, pô. Foi mesmo assim. E eles botam esse item e dentro eles pegaram esse primeiro e destrincharam em 3, em 5. Foi 5. Foi 5 itens lá dentro que ele estava avaliando, até você explicar a funcionalidade de uma ferramenta ETL. Que não tinha nada na pergunta sobre isso, entendeu? E aí, pronto, acho que foi isso que causou essas eliminações, isso daí. Mas faz parte, né? E aí, quando A saiu o gente tem que... resultado do recurso? Rapaz, engraçado que eu acordei aqui de manhã cedo, né? E aí pesquisei no Diário Oficial e aí vi meu nome. Aí quando eu entrei, como a única pessoa que tinha passado era o Lauro, que estava como negro, eu fui, daqui a pouco quando eu vi, só estava Lauro lá. De novo, eu falei, pronto, véio, acabou. Acabou, aí baixei a cabeça assim, aí voltei. Daqui a pouco eu parei assim para pensar, falei assim, não, mas meu nome está aparecendo aí, meu nome tem que aparecer em algum lugar. E foi aí que eu fui rolando, aí quando eu vi, a classificação geral estava em cima, né? E aí eu vi Jean Jorge e o Lauro lá, entendeu? E algum outro colega lá que passou também. Aí, pô, aí eu desabei aqui e falei, velho, passei. Ainda não acreditei, né? Fiquei olhando, reolhando, reolhando. E Yuri olhava e daqui a pouco um colega meu pegou lá de Santa Catarina, ele, da Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, ele mandou para mim, Jean Jorge, você passou. Eu falei, agora eu acredito. Agora, pelo menos, já tem 2 malucos comigo. Alguém que está com a mente normal, né, me disse que eu passei. Então, É isso aí, velho. Foi legal. Show demais, cara. Bicho, uma característica assim que eu lembro das nossas sessões, cara, é que eu vi que, tipo, eu acho que em ti era um dos alunos que eu via que tinha mais resiliência no seguinte sentido. Que assim, cara, problema, todo mundo tem. Aí tem uma pessoa que está estudando, sei lá, ficou doente, aí tem a pessoa que tem um filho e tal. E você, tipo, você tinha 2 filhos para criar, 2 pais idosos para criar, teve que pedir licença do trabalho, eu imagino que nessa licença você ficou sem o salário, né? Então, Zero, ou zero. seja, diminuiu aí o financeiro. E assim, apesar de você comentar, mas eu nunca percebia, pelo menos não transparecia, né? Algo como uma reclamação, aquela reclamar por reclamar. Não, pelo contrário, você diz, ó, isso aqui é os meus limites, mas tô aqui para superar ele e meter as caras e fazer o seu melhor, né? E tá aí, né, a recompensa, meu cara. Parabéns aí novamente. Era vontade, a vontade era É, grande de passar, entendeu? E aí, quando a gente começa a seguir, né, por um tempo, você tem que, você falou, tem que parar e ver, poxa, o que foi que eu errei? Onde foi que eu tô errando aqui, né? E buscar ajuda, velho. Não adianta ficar aqui sozinho, tem que ter o apoio. Eu acho que uma coisa certa foi eu buscar o seu apoio nisso aqui. Entendeu? Porque assim, velho, você já passou por isso, você tem toda a experiência de ter passado em primeiro lugar, porque é uma coisa que eu acho que estudar você pensando no primeiro é uma coisa boa, entendeu? Porque você não fica assim, eu não gostei desse assunto, vou deixar esse daqui dá para eu passar. Então, acho que assim, não é que você vá falar para assim, eu vou ser o primeiro, mas eu acho que você tem que estudar a ser o primeiro, entendeu? Buscar mesmo, como você falou,
o tempinho que eu tenho, hoje eu voltei a trabalhar, tive que assumir uma supervisão lá, porque como eu fiquei esses 6 meses sem trabalhar, né? As contas juntaram legal, então me convidaram para ter uma supervisão e eu falei, não, vamos lá. Então, assim, eu chego lá no trabalho, é pau, pau, pau. Mas eu chego em casa aqui, dou uma dormida porque os olhos estão cansados, acordo de novo e vou seguindo. Acordo mais cedo também, que é uma coisa que aqui, né? Trabalhar cansado você não consegue. Eu estudar cansado é bem complicado, né? Começa no vulco-vulco do trabalho e aí tô seguindo aí, velho, estudando aí. Vamos ver o que é que vai acontecer. Continua então buscando aí mais um degrau. Vamos atrás aí de Minas Gerais aí, vamos ver aí se a gente consegue aí, né? Show demais. Se conseguir, já está convidado para mais uma entrevista. Pô, que legal. Veja, Jorge, meu caro, compartilha então aí, ó, já que toda essa sua jornada aí que você voltou a estudar em 2018, né? Então, só dessa sua volta já são aí que 4 anos mais ou menos, né? E você comentou um dos erros que você acha que cometeu foi, vamos dizer assim, ter sido seduzido, né, por concursos de outras áreas que não eram a área de TI, né? Fez Polícia Federal, fez o Fisco área geral. E fora esse erro, qual mais outro aí você acha que um iniciante provavelmente pode cometer e você considera que é um erro, né, para ele não fazer isso? Olha, eu acho que assim, esse erro de você não focar no concurso, acho que foi realmente o principal erro que eu tive nessa caminhada, entendeu? Outra coisa, assim, eu acho que a gente tem matérias que são que requer mais tempo de estudo, entendeu? Como uma matéria como contabilidade, como o próprio raciocínio lógico, mesmo sendo da área de exatas, são matérias longas para você estudar. Então, assim, eu deixava muito para estudar essas matérias próximo das provas, entendeu? Então, eu comecei a ver, rapaz, isso daqui não dá para eu estudar isso agora. Eu tenho que vir com a sequência de estudo, entendeu? Principalmente focando nessas matérias de um aprendizado mais longo, para que quando eu chegar próximo do edital, eu tá eu tá ali já bem adiantado nessa e pegar as outras matérias que dá para fazer. Outra coisa, a questão de fazer questões. Bicho, eu acho que eu acho que hoje é 70% questões e 30% teoria. Entendeu? Mesmo na TI, que a gente tem matérias que a gente não tem muitas questões, entendeu? Tem alguns assuntos que a gente já está bem verde aí, mas também fazer as que tem, mesmo que seja de outra matéria. Acho que assim, quando eu comecei a fazer bastante questões, entendeu? Eu comecei a mudar, a crescer realmente na matéria, né? Eu começava tinha matérias que as matérias gerais mesmo, eu fiz muitas questões, entendeu? Muita questão mesmo. E aí eu comecei a chegar num ponto que eu falei, velho, agora que você vê que as bancas, elas viram que a galera começou a estudar muitas questões, agora começaram a jogar jurisprudência, né? Porque a galera já estava fechando, porque estava sabendo o assunto todo, entendeu? Aí eles viraram, agora eu vou ter que jogar alguma coisa diferente. Ele começou a jurisprudência. Então agora a gente tem que estar estudando a jurisprudência, vai mudando, né? E aí vem ciência de dados, coisa nova também, para a gente aprender. Eu acho que foi isso aí, resumindo. Foi não focar na TI. Essa questão também que você fala muito, da questão de estudar para um edital só, dessa questão de ficar misturando. Eu vou lá fazer só a prova. Velho. Se você for só realmente fazer a prova, tudo bem. Agora, se você vai dizer que você vai parar 15 dias antes para estudar aquele assunto ali, velho, esqueça, porque você está perdendo. E é concorrência, né? O cara vai estar lá na frente, está estudando esses 15 dias, e é melhor mesmo. Escolha, acabou. Agora mesmo estava aqui, o colega, você vai chamar todo mundo, não sei o que, velho, não vou. O cara, mas rapaz, vamos fazer, vai ser aqui, não precisa nem viajar. Eu falei, rapaz, se eu for desfocar aqui para mudar alguma coisa, eu sei que eu vou querer chegar próximo da prova, eu vou querer parar para estudar, e aí vou perder toda a minha linha de planejamento, entendeu? Então, focar em um edital só é um outro segredo e questão, muita questão, para poder internalizando cada assunto. Né? Foi demais. E, cara, mais uma.
uma última dica aí, talvez um pouco mais técnica aí com relação a método de estudo. Qual foi que tu acha é a principal mudança positiva, claro, que você acha que teve da sua forma de estudar antes da mentoria e, né, que teve essa mudança depois da mentoria? Foi a questão da divisão dos assuntos pelo peso da prova, entendeu? E também estudar assim várias matérias no mesmo dia, entendeu? Eu tinha o costume de fazer assim, não, ó, hoje eu vou estudar aqui 4 horas contabilidade, entendeu? Então eu estudava assim. Então depois da mentoria, depois daquela planilha, você foi colocando, acho que era 50 minutos de cada questão, é 1 hora, 60 minutos. Era 60, então, pô, dava 60, dava 10 minutos de descanso, e trabalhando a hora líquida também, né? Que isso é importante, porque muitas vezes a gente levanta e vai no banheiro e volta e vai comer e fica achando que está contando aquilo como tempo de estudo. E quando você bota o cronômetrozinho ali do lado, você sabe que realmente você estudou aquela quantidade de horas, você cria um policiamento, né? Isso é bom porque você vai criando uma disciplina com tudo e a longo prazo o seu corpo vai se acostumando àquilo, né? Se a gente quiser ficar preguiçoso, a gente fica, né? Porque o nosso corpo, ele se acostuma com o que a gente está ali, né? Agora, a mesma coisa, você vai malhar o primeiro dia, você está lá, né? Tá todo se doendo para casa. Aí, pô, você passa 3 meses, já tá, me deu os pesos todos da academia. Estuda a mesma coisa. E eu que antes disso, eu também fui inventar de ser atleta também, né? Então, eu sei muito bem como o corpo funciona nisso aí. Né? Então, assim, é isso, velho. Ir acostumando, outra coisa também legal da monitoria. Me lembro que até, Yuri, quando chegou próximo da prova, você mudou até, que eu acho que era 40 minutos, você mudou para que a gente consiga aumentar o ciclo, né? Poder estudar mais questões no mesmo dia, porque, assim, eu acho que assim, quando eu mudava a questão, vi o foco de novo, né? Para aquela questão, dava questão, não, dava matéria, né? Vi Uhum. um foco novamente para ali, e aí pronto, eu ia mudando aquilo ali. E o estudo em camada, eu acho que foi legal porque você termina você passando todo edital, você vai, olha todo edital, a primeira vez, eu meio que ficava perguntando, mas Júlio, eu faço o quê? Eu anoto tudo, eu guardo tudo. E assim, velho, muitas vezes você não tem uma resposta, depende do assunto que você está ali, e aí você pode estar já aguardando mesmo que eu comecei a fazer um resumo para algumas coisas, e fui fazendo ali daquela forma, assim, acho que foi essas duas coisas, assim, pós-mentoria e o psicológico, né? E realmente a gente tem que estar tranquilo, tem que saber que não tem ninguém um monstro ali que vai ser seu concorrente, entendeu? Todo mundo está no mesmo barco. Claro que tem aqueles pontos fora da curva, assim, com o Miguri, né? Mas também ele lutou, né? Quanto tempo que ele passou estudando, tudo isso. Então, assim, vai ter essa galera assim, vai ter aquele que fez a persistência total lá o tempo todo. Show demais. Mas, cara, esse negócio fala, tipo, ponto fora da curva. Tu hoje, com essa aprovação na Cefaz Bahia, tá tipo assim, como eu estava, vamos dizer, em 2017, quando eu fiquei em primeiro lugar no TST. Eu já tinha tido algumas outras aprovações, mas menores, acho que nem tinha sido em primeiro lugar. Aí teve essa primeiro no TST. Qual foi a diferença? A diferença é que eu continuei mais 2 anos no gás, já agora com toda a experiência, né, sem cometer grandes erros que eu tinha cometido antes. Também cometi esse erro de sair da área de TI. E, enfim, aí, meu amigo, também depois que você junta, né, de tanto apanhar e continuar ali resistindo, claro, é importante a quantidade de horas estudadas, né? Mas também com qualidade, no sentido de, pô, já sei um método aqui que funciona, já sei aqui o que é que essa banca espera de mim, como dividir o planejamento. Aí você junta essas coisas, amigo, você vai e passa até na NASA. Porque Se, se continuar. a gente tem aquele negócio também, tem gente que fica mudando muito, né? Mesmo ele sabendo que aquele método funciona, muitas vezes, por não ter tido uma aprovação, É. ele começa a pensar de forma diferente, aí começa a fazer um caminho totalmente diferente do que assim. Então, assim, eu tenho essa disciplina nisso aqui, velho. Isso aqui tá dando certo. Você vê que eu podia ter mudado
com a porrada do CGU, né? Mas eu falei, não, velho, o caminho é esse daqui, entendeu? Foi questão mesmo de prova, questão de tempo de estudo, pode ter faltado estudo ali em uma determinada matéria, pá, prova também. Então, assim, mas eu estou seguindo aquele mesmo planejamento, né? Fazendo questões, seguindo essa metodologia de ficar mudando a matéria, entendeu? Agora eu fui para uma sala de estudo no final de semana, que aí pelo menos eu fico lá isolado de tudo, entendeu? É uma Pô, coisa também que mudou muito o meu estudo, porque quando você vai para lá, você vê outras pessoas estudando, e aí, como eu sou competitivo para caramba, eu falei assim, rapaz, não vou sair antes daquele cara, não vou ser o último a sair daqui. Aí empolga, né? Você a estar ali. Aqui em casa até que deixa, mas você sabe que tem a zoada, e tem a esposa que pede uma coisa, tem o sogro que pede outra. Então, eu combinei com ele e falei assim, olha, ele não. Mas, graças a Deus, minha esposa é super compreensiva sobre isso daí, apoia demais, entendeu? Então, ela tá curtindo aqui a aprovação junto comigo e show vamos em demais. frente. Bom demais. Cara, essa é a tua última colocação sobre essa questão do método, né? Tipo, pô, você pegou ali o método de estudo, as estratégias para a CGU, né? Que foi ali o período principal que a gente teve mentoria, bateu na trave, né? Não conseguiu a aprovação. Mas você, não, pô, o problema aqui não foi a aprovação, não foi o método. É porque realmente faltou ali um pouquinho a mais e tal. Você continuou na Cefaz Bahia e deu certo, né? E realmente tem alguns alunos, porque também não é mágica, né? Não é o método de estudo, aplicou ali 3 meses, aí vai passar no Senado. Não é assim. Aí tem aluno que aplica, não passa, aí isso aqui não serve, não. Vou fazer outra coisa. Aí realmente isso atrapalha, né? Mas muito bem colocado isso daí. Concordo realmente 100%, né? Às vezes a gente tem que separar o que é que foi problema de método e o que foi só falta de realmente carga horária, né? Porque também não é o método não faz milagre, né? Ele é a junção do método e carga horária, que aí sim potencializa ao máximo o estudo. Pois, Jean Jorge, meu caro, muito obrigado aí por disponibilizar esse tempo aí. Pessoal que está assistindo, se você gostou aí, deixa um joinha, né? Tem que fazer a propaganda do YouTube. Manda teu comentário aí para o Jean Jorge, alguma pergunta que você queira fazer para ele, sei lá, Jean Jorge, qual material tu estudou? Bota aí que tal, ele responde quando que eu vou postar, né, no YouTube isso aqui. E, meu caro, deixa aí uma última mensagem aí para o pessoal que está assistindo, né? Normalmente quem assiste aqui são os concurseiros de TI, principalmente aí os iniciantes. O que é que você tem a dizer para eles? Rapaz, a questão é persistência, galera. Velho, não desista, entendeu? Cada prova que vocês estão fazendo, vocês estão mais próximos, entendeu? E vamos aproveitar esse boom aí de concurso de TI. A nossa área está bombando, né? Não só para concurso, como para geral. Eu acho que o momento de entrar é agora, entendeu? Ainda vai bombar aí por um bom tempo aí. Então, vai com tudo, velho. Vai com tudo que vai chegar a aprovação aí. Não, nada de esmorecer com a reprovação, porque é normal. É normal demais. E eu tenho um grupo lá do INSS em Aracaju que tá todo mundo lá, e lá só tem monstro. E, velho, é um monstro que passa em um, é outro que reprova. Esse mesmo monstro reprova no outro. Então, assim, velho, não tem nenhuma regra para isso aqui, não. É fazer prova até que a hora que o colega meu fala assim, a prova vai te escolher. E aí você vai entrar e seguir em frente. É isso aí que eu tenho para passar aí para a galera. Demais. Pois, novamente, meu caro, muito obrigado. Então, tivemos aqui mais uma entrevista com o aprovado, dessa vez aí, Jean Jorge, 01, da Cefaz Bahia. Pois, valeu, galera, abraço, até a próxima.